Alô, amigos! Yes, nós temos bananas, está no ar. Hoje é o dia 5 de dezembro de 2025, a las 5 da tarde, a las 5 em ponto da tarde. José Inácio Werneck está em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Celina Borges e Humberto, Celina Cortes e Humberto Borges Tem o estão Borges também, no meu sobrenome. também no meio, né? Mas o importante é que, para o efeito profissional, é Celina É Cortes Cortes, é e isso aí. Humberto Borges estão no Rio de Janeiro, Brasil. Amigos, hoje eu fiquei estupefato vendo uma notícia de que o Eduardo Bolsonaro esteve, ou talvez ainda esteve, em Israel, pedindo apoio ao Benjamin Netanyahu para tirar o pai dele, Jair Bolsonaro, na cadeia. Quer dizer, ele foi pedir apoio a um genocida que está sendo procurado para ser preso pela Corte Internacional de Justiça e foi condenado, considerado como genocida pelas Nações Unidas. É esse o apoio que o Eduardo Bolsonaro foi buscar e ainda botou lá um bilhetinho lá no Muro das Lamentações: salve o meu pai. Quer dizer, olha, eu estou estupefato com isso. Eu também, eu também, eu também. Agora eu fico lamentando o pobre do Muro da Lamentação, cara. É. Coitado, tem que receber há uma tradição que você enfiando um bilhetinho lá no muro e fazendo um pedido, esse pedido acontece. Eu acho que esse muro não está legal, entendeu? Porque, Esculhambou coitado, com o muro, né? Cá para nós. exatamente. Olha, eu tenho visto muitas figuras ridículas na política brasileira, tipo Jânio Quadros, o homem da vassoura, com a caspa e tal. Agora, como o Eduardo Bolsonaro, eu nunca vi. Será que ele não se manca? Que coisa aí, aquela frase, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ele está lá com o Benjamin Netanyahu, esse é o apoio que ele vai buscar. Pois é isso aí. E aí, Celina, o que você acha? O que a gente faz? Olha, bom, o meu assunto, hoje é impressionante como as coisas estão mudando rapidamente. O meu assunto principal é que o Bolsonaro, afinal, indicou o filho dele, Flávio, É. como candidato da direita, o candidato à presidência da direita em 2026. Quer dizer, o E aí, o que Tarcísio que deve estar aconteceu furioso, né? imediatamente? A bolsa caiu e o dólar subiu, porque o candidato do mercado é o Tarcísio de Freitas, né? Agora, eu tinha escrito sobre a briga do clã, né? É. Porque a Michelle ela condenou a aliança que o Bolsonaro teria proposto com Ciro Gomes. Certo. E foi fácil ela fazer essa condenação, porque na época que o Ciro Gomes era de esquerda, agora sei lá o que ele virou, um nada, né? Tinha vários vídeos do Ciro detonando o Bolsonaro e tal. Então, ela acabou levando a melhor diante dos filhos do Flávio e do Carlos, e do PL, que o PL desistiu desse apoio ao Ciro Gomes. E, bom, aí eu tinha escrito sobre essa briga, eu acho delicioso que eles se mordam, que briguem e se ferrem, mas aí surgiu essa notícia, esse destaque, né, do Bolsonaro indicando o Flávio como candidato dele à presidência. Quer dizer, o E aí tem Tarcísio, o uma, homem do tem uma outra bonezinho. análise que é o seguinte, Ah, que o Bolsonaro, na verdade, ele acha que vai acontecer com ele o que aconteceu com Lula, que o Lula foi preso, saiu da prisão, virou candidato a presidente e voltou a ser presidente. Por quê? Porque aquela estratégia que ele tinha traçado de empoderar o PL no Senado, quer dizer, ter a maioria do Senado, o PL ter a maioria do Senado, ela estava aparecendo como uma perspectiva real, porque tem a indicação dos candidatos do Flávio, o Cláudio Castro, a Michele, o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Que tem a ver o Carlos Bolsonaro com Santa Catarina, né? Absolutamente nada. A própria Carolina de Tônia, um bando de bolsonaristas
e já tem 20 bolsonaristas entre os 81 senadores. Então, esse plano estava aparentemente se concretizando até que veio o Gilmar Mendes, o ministro Supremo, e entrou com aquela liminar que para mudar as regras de que quem decidiria o impeachment dos ministros do Supremo não seria mais o Senado, e sim o PGR. Bom, é uma história muito. Cada hora tem uma coisa, mas o Gilmar, ele era o relator de um projeto que começou a ser discutido em 2023, quando o presidente do Senado era Rodrigo Pacheco, de mudar essa legislação sobre o impeachment de ministros, porque é uma legislação antiga, de 1950, mudou alguma coisa com as constituições, sobretudo a Constituição de 1988, então era uma coisa meio arcaica que precisava mudar, né? E, bom, então esse tá meio um samba do crioulo doido, porque os fatos vão surgindo, né? Como essa indicação do Flávio pelo pai para ser presidente. Bom, e aí a decisão liminar do Gilmar vai ser votada na semana que vem pelo Pleno. Mas, aparentemente, a intenção do Gilmar era dar um empurrão nessa discussão que tinha sido iniciada no Senado em 2023 e parou em agosto desse mesmo ano. E, nesse ponto, ele se deu bem, porque o Alcolumbre ficou danado com essa história e já convocou o início das discussões para serem retomadas ainda esse ano, para eles discutirem essa questão de rever essa legislação no Senado. Que eu estou. Pau tá doido no Eu muro, quando né? vi, só um minuto, quando eu vi essa liminar do Gilmar, me deu um alívio danado, porque eu estou vendo o projeto do Bolsonaro de ter a maioria do Senado se concretizar e a gente virar, e os ministros, o STF virar refém dos bolsonaristas, né? Então, eu, num primeiro momento, achei isso muito bom. Mas, no final das contas, ele está conseguindo mudar essas regras. Bom, Aparentemente, ah, o Senado vai voltar a discutir essa questão que tinha começado, foi abandonada em 2023. vamos ver como é que isso se Vamos desenrola. ver. Agora, Humberto, para voltar um pouco aí à vaca fria, ou no caso aí ao nosso Eduardo, né, sem sair da família Bolsonaro, e falar do Oriente Médio, parece que você teve uma passagem lá pelo Líbano, conhece bem a região. Como é que é essa história? Eu cobri uma parte da Guerra do Líbano imediatamente depois do massacre de Tell el-Zat. Conheço aquela região. Tudo aquilo era a Grande Síria, né? Tudo aquilo era o império turco-otomano, que É um Império Otomano. foi rachado pela Inglaterra, Pela como Inglaterra e pela França, né? pela Inglaterra, pela França, pela É Alemanha. a história do filme que passou, como é, meu Deus, o Lawrence of Arabia, passou aí no Brasil, a Celina, uma autoridade em filmes. Não, não sou Peter autoridade. O'Toole. É a história, a Inglaterra e a França dividiram o antigo Império Otomano. A França ficou com Pois uma é. parte, incluindo a Síria, a Inglaterra ficou com outra parte, a Inglaterra administrava o chamado Mandato da Palestina, não é? E aí, daí surgiu em 1948 o Estado de Israel e essa confusão que não para até hoje. Não para até hoje. Zé, olha só, uma das coisas que me deixa triste, né? O Bolsonaro, vamos para a atualidade agora. É, O Bolsonaro Bananinha, que é o diminutivo do nosso vasto programa, ele está informando, está declarando, eu tenho isso aqui gravado peraí, Bananinha, quem é? Quem é o Bananinha? quem é o É o Bananinha? Dudu, Explica. é o É o Eduardo. Eduardo, o Eduardo. Tá. É bom É a o gente. Bananinha. Ele está dizendo que o Hamas, entendeu? Que o Hamas continua colocando criancinhas em forno. É. Entendeu? É uma retórica absolutamente nazi-sionista. O que o Estado de Israel está fazendo
confundir sionismo com sionismo Antissemitismo. com nazismo, entendeu? Está Brasil. confundindo religião, está confundindo tudo. E o Bolsonaro, eu não sei como é que um cara na cadeia ele tem autorização, tem a tolerância para continuar fazendo esse tipo de coisa com seus filhos, que continuam dando carta na política, e é um assunto que incomoda o país, que incomoda o país. O dólar muda, e a Celina não resolve esse problema para a gente, né, Celina? Resolva isso aí. O que vai dar isso tudo? Eu acho que essa visita do Eduardo Bolsonaro a Israel é tão ridícula que isso é um gol contra, mas, em suma, eu pergunto a opinião de vocês. Sim, Não, o Eduardo Bolsonaro ainda fez ele ficou numa saia justa, né? Depois que o Trump está cada vez mais amigo do Lula, né? Atendendo, parece que ele vai acabar não só com o tarifaço, como com a lei Magnitsky. Como é que se fala? Magnitsky? Sobre. Magnitsky para o Alexandre de Moraes e para a mulher dele. Parece que isso vai vir muito breve. Quer dizer, aí o Eduardo Bolsonaro vai e fala: ah, que bom que o Brasil está voltando a se relacionar com o Trump. É ridículo, né? Toda a campanha que ele fez, aí é como se ele não tivesse falado nada antes. Essa questão das tarifas acontece o seguinte: isso deu tão errado aqui, causou um prejuízo tão grande aqui na economia, que o tempo está voltando atrás, não é por amor ao Brasil nem nada, Claro, porque não deu certo. é. Nem em relação ao Brasil, nem em relação ao Canadá, nem em relação à China, nem em relação ao México, então ele está voltando atrás. Mas diga aí, eu acho que o Humberto ia falar alguma coisa. Notícia de hoje, notícia de hoje. Existe um acordo de paz, entendeu? Um acordo de paz, não, existe um acordo de suspensão de fogo lá no Oriente Médio agora. Israel continua atacando todos os dias, ataca e mata palestinos. Hoje atacou novamente, ataca o Líbano, ataca a Síria, ataca todo mundo, atacou o Catar, atacou o Irã, ataca todo mundo e diz que isso é em nome porque é em nome da defesa, entendeu? Da sua sobrevivência. E o lobby, vamos dizer, pela violência lá no Oriente Médio, continua aqui no Brasil, tem uma campanha no Facebook, na rede, entendeu? Agora tem um major carioca, que é do Exército da Força de Defesa de Israel, que está fazendo campanha aqui para dizer que para defender o genocídio, para defender o apartheid. Tem um major carioca fazendo o quê? Quem é o major? O nome dele, ele fala meio assim complicado, entendeu? Então, é Strajman, não sei o quê. Esse é um major das Forças de Defesa de Israel, que está aqui no Rio de Janeiro, paisano, fazendo campanha nas redes sociais para defender o apartheid, porque existe um apartheid na Cisjordânia, para defender o massacre dos palestinos, para defender o genocídio. Ele é um major israelense, mas mora no Rio de Janeiro. Não, ele não sei se ele mora no Rio de Janeiro, ele é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Ele é nascido no Rio de Janeiro, certo? Nasceu no Rio de Janeiro, mas é carioca. Eu não sei o nome dele exatamente, é mais ou menos como aquele nome que a Celina também não conseguia pronunciar direito. Shklovsky. Vamos dizer que é com bolas de gude na boca, entendeu? Eu falei o nome dele uma hora e depois fui lá escover os dentes. Agora, não vai mal. Agora, vamos passar aqui ao nosso outro bloco. Eu quero falar agora um pouco dos Estados Unidos, porque vocês devem ter acompanhado aí no Brasil, tem uma discussão agora muito grande em relação a esses ataques que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão desfechando contra barcos no Caribe e no Oceano Pacífico, né, na costa leste, na costa do Pacífico da América do Norte, e em um desses ataques, que aliás é um ataque antigo, se não me engano foi o primeiro ou o segundo, do dia 2 de setembro, houve dois náufragos que sobreviveram, estavam lá dentro d'água e
os Estados Unidos, quer dizer, o almirante Bradley, que era o homem responsável pela ação, simplesmente mandou executar os dois. É, Então, isso é guerra. crime de guerra. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial, oficiais do exército alemão e da marinha da Alemanha foram executados pelos aliados por terem feito exatamente isto. Alvejar náufragos depois de terem afundado os navios ou os submarinos dos náufragos. Então, foram executados, porque isso é crime de guerra, segundo a Convenção de Genebra. E se não é crime de guerra, é crime doloso do Código Penal dos Estados Unidos, do Código Penal do Brasil e do Código Penal de qualquer outro país. Crime doloso, assassinato doloso é aquele em que há realmente a intenção de matar, não apenas você corre o risco de causar a morte de uma pessoa. Não, é doloso. Então, esse almirante foi ontem prestar depoimento numa reunião conjunta de senadores e deputados e disse que não, realmente eu executei, porque eles estavam lá e agora criou-se esse problema. O que que vai acontecer? Os Estados Unidos estão perdendo todo o prestígio que até hoje conseguiram ganhar no mundo como uma nação séria, uma nação democrática, com esse governo do Donald Trump. E tem o tal do Eu vi, Hegseth. Como é o tal Hegseth? O, O almirante Bradley. não, o ministro da guerra dele. Pete Hegseth. O Hegseth. Peter O cara é Hegseth. completamente débil mental, cara. É um louco. É débil eu vi, mental mesmo, fanático. Fala, eu Celina. vi que a FIFA criou um prêmio de paz para o Trump. É. Imagina. Olha, Imagina. eu, Está causando esse eu ia caos todo e vai criar um plano de paz para o Trump. eu ia Um falar, troféu de paz. eu ia falar nisso no terceiro bloco, mas já que Ah, a Celina. Não faz mal. Já que a Celina levantou o assunto, então eu vou aproveitar isso, porque as duas coisas realmente se casam muito bem. Os Estados Unidos, no momento, estão com os planos para invadir a Venezuela já finalizados. Está esperando apenas bater na mesa do Donald Trump. Mas os planos, todo mundo sabe, estão finalizados. Então, vem essa série de ataques, né, a embarcações que supostamente conduzem narcotraficantes, que eles chamam de terroristas. Então, a justificativa toda para isso é que o Donald Trump passou a chamar esses possíveis traficantes de drogas como terroristas. Então, ele diz que é uma guerra contra o terror. Então, ele ordenou que as Forças Armadas, a Marinha dos Estados Unidos, passe. Antigamente, o que acontecia era o seguinte: a guarda costeira ia lá, apreendia os barcos, prendia os tripulantes, trazia para os Estados Unidos, botava na cadeia, e aí as pessoas iam apurar se realmente havia drogas a bordo ou não. Agora não, eles não querem saber se há drogas, quem são as pessoas, então está simplesmente bombardeando as pessoas. Agora veio esse caso em que friamente executaram 2 náufragos, e o barco foi para o fundo com os 2 náufragos, crime de guerra, não sei o que tal. Então, estamos nessa situação. Mas agora, já que a Celina falou nessa questão aí da FIFA, outro dia o Humberto falou uma coisa muito interessante. Esse Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, é um bajulador terrível do Donald Trump. Basta dizer que, como o Humberto falou outro dia, ele alugou uma suíte na Trump Tower de Nova York sem a menor necessidade, porque a FIFA tem um escritório, um edifício inteiro em Miami. Mas ele, para bajular o Donald Trump, para pagar ao Donald Trump por baixo da mesa, É alugou lógico. uma suíte dessa Trump Tower em Nova York, que, segundo o New York Times, vive vazia. Ninguém vai lá. Aquilo é só para dar dinheiro para o Donald Trump. E agora ele inventou, já que o Donald Trump não conseguiu o Nobel da Paz, ele queria o Nobel da Paz, não conseguiu, ele hoje resolveu dar ao Donald Trump o Prêmio Nobel da Paz no futebol pela FIFA. Quer dizer, É o fair E o play, Trump aquele já fair falou play. para os americanos que estão na Venezuela para saírem de lá, né? Já avisou para os americanos se mandarem da Venezuela, porque o bicho vai pegar. Né? Esse prêmio que o Zé Inácio está falando é o tal do fair play, Zé Inácio?
Não, não é o Fair Play, não, é o Prêmio Nobel da FIFA da Paz, é o Prêmio Nobel da Qual Paz. o prêmio Nobel Acabou da de Paz? criar isso. Acabou de É, criar não, esse pô, plano, esse prêmio. eu vou até. Eu estava aqui hoje no New York Times, se vocês me derem até licença, eu volto já, eu vou pegar aqui. Estava hoje no New Ó, York. vai lá, enquanto você vai lá, eu vou dizer uma coisa para a Celina. Você tá acompanhando, né? O Netanyahu pediu ao presidente de Israel, ontem, anteontem, perdão pelos seus crimes de corrupção, não crime de guerra, crime de corrupção pelos quais ele é condenado, é julgado, e ele pediu desculpa, pediu que o presidente de Israel o perdoasse, porque ele está sabendo que não vai ficar no governo por muito tempo. O Netanyahu está preparando a saída dele do governo de Israel, porque ninguém aguenta mais aquilo Não, e ali. outra coisa engraçada a propósito disso, Alberto, é que ele está pedindo ao Donald Trump para interferir para conseguir que ele seja perdoado pelo governo de Israel. Exatamente, não é sendo perdoado não Eles por se crimes de juntam. guerra, mas por crimes de corrupção. Eu sei, Que as, corrupção. é, Corrupção. Mas corrupção é com o Donald Trump mesmo, né? Porque mais corrupto do que ele não existe ninguém no mundo. pois é. Agora está aqui, ó. Primeira página do New York Times, está aqui. President may get his Peace Prize from FIFA. O presidente pode conseguir o seu prêmio da paz dado pela FIFA. E aqui continua aqui, ó. Continua na página 18. Vamos lá. Uma reportagem grande, está aqui. Que isso, cara, não é possível. Está aqui, ó. Então, O Gianni Infantino aqui ao lado do Donald Trump, não sei o quê, e o Donald Trump estava hoje lá na cerimônia, junto com a Melania Trump, e dá o prêmio da paz da FIFA para um homem que acaba de. Não existe. matar dois caras dentro d'água. Não, não, eu sei. E fora isso, por exemplo, essa Copa do Mundo da FIFA, em primeiro lugar, o Donald Trump está criando problemas para torcedores de países como Irã, Haiti, ele não quer deixar que entre nos Estados Unidos. Não é? O Donald Trump acabou de declarar que a Somália, qual foi mesmo? Garbage. A Somália é o lixo. E os imigrantes da Somália são o lixo que estão aqui nos Estados Unidos. Então, esse cidadão que adota essa postura agressiva contra esses países todos, sobretudo os países africanos, ele se cansa de ofender. Todos, os únicos africanos que ele admite que entram nos Estados Unidos são os sul-africanos brancos. E esse cidadão que adota, ele é contra todos os imigrantes, desde que, é claro, não sejam noruegueses. Né? Louro de olho azul, europeu, entra. Fora isso, não quer saber de ninguém. Ele ganha o prêmio da paz da FIFA. É o que nós estamos assistindo hoje. Pois é, isso aí, cara. O planeta está muito maluco. Eu tenho pensado muito seriamente sobre o destino, o nosso destino da humanidade. Enquanto ele estiver sendo manipulado por pessoas, grandes potências e pessoas com a mentalidade do Donald Trump, nós estamos indo mal. Está se falando em terceira guerra já há algum tempo, né, Zeinado? Aí, o Lula está despontando como um pacifista. As pessoas estão começando a ver o Lula como um pacifista, enquanto estão começando a perceber que o Bolsonaro, e o Bolsonaro que eu digo Trump, eu já estou confundindo os dois. Aliás, eu acho que é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, eu acho que a coisa está por aí, né, Celina? Como é que pode? Falar de paz, eu queria falar de paz, mas a guerra não deixa, eles não deixam a gente falar de paz. Não é? A gente não fica. Eu fico gago, eu estou gago, 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 gago. Fala você, por favor, que eu estou aqui, vou tomar um gole d'água. Pois é, tem muita gente ganhando dinheiro com essa guerra. Isso aí não está deixando que a guerra termine. Eu, Hoje, aliás, eu vi uma reportagem dizendo que o Maduro agora está pedindo o apoio do Brasil nessa questão da Venezuela, né? Que não sei exatamente se o Brasil poderia, ou de que maneira o Brasil poderia intervir nesse assunto, mas Foi diz uma que piadinha rápida. O Joesley Batista, aquele empresário,
foi para a Venezuela para convencer o Maduro a deixar o poder. Isso foi agora também. Eu não Pois é, sei, isso não foi, ele não foi pelo governo, não. Foi, não sei olha de onde que só, ele tirou, mas ele foi lá para tem tentar uma convencer historinha o rápida. Maduro a sair do poder. Um psiquiatra chegou lá na Venezuela, entendeu? Saiu, chegou e foi resolver o problema da Venezuela, né? E mandou todo mundo subir numa árvore. Aí pegou uma árvore, catucou, catucou, o maluco disse, eu estou verde. Aí catucou, catucou, outro maluco disse, não, 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 eu estou verde, eu estou verde. Catucou, 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 aí o outro maluco disse, não, eu estou verde. Aí catucou um, é verde. Pum! Ah, era o Maduro. Pegou. O Maduro está sendo catucado de todo lado. Eu não sei como é que a gente agora, por exemplo, não pode ficar contra o Maduro, porque ele está sendo a resistência da América Latina. Né? É o cara que está sendo atacado. Eu tenho horror do Maduro, mas não posso catucar o Maduro agora. O Maduro tem que continuar pendurado lá no galho, entendeu? Com os psiquiatras catucando ele. Ele diz, não, não, eu estou verde, eu estou verde. Não posso cair agora, porque senão como é que vai ficar a América Latina? Abre as portas para tudo. Abre a porta para a América. Venezuela na cozinha do Acre, entendeu? E você sabe que nessa história toda, né, que o Donald Trump está matando essas pessoas, dizendo que são narcotraficantes e tudo isso. Primeiro, duas coisas, né? São coisas diferentes, né? Eu já falei nisso, sobretudo, eu falei disso diversas vezes. O problema pode, a origem do problema está no gigantesco mercado de drogas que existe nos Estados Unidos. É o que atrai as drogas para os Estados Unidos. Outra coisa é que esse fentanil não vem nem na Colômbia, nem na Venezuela. Ele vem da China e vai para o México, entra pelos Estados Unidos, pela fronteira do México. Quer dizer, não tem nada a ver com a Venezuela nem com a Colômbia. Isso tudo é uma grande desculpa. E outra coisa que eu ia falar sobre isso é que o Donald Trump, no meio dessa história toda, perdoou, e se for falar de uma região que o Humberto conhece bem, perdoou o ex-presidente de Honduras, que esse sim era um traficante de drogas condenado à prisão, e acaba de ser perdoado pelo Donald Trump. Exatamente, exatamente. Agora, eu Você acho que esse conhece bem, fentanol, você esteve lá, né, Humberto? Você conhece bem essa região. eu atravessei aquilo de ônibus. Foi cobrindo a Revolução na América Central, no tempo que eu ainda era repórter. Agora eu sou um comentarista muito, muito brega mesmo, sentado aqui, ouvindo as coisas que a gente capta. Mas é tanta notícia, ao mesmo tempo, tantas notícias que são agressivas, que eu não consigo entender como é que o mundo está se segurando. Hoje, por exemplo, talvez a Celina possa explicar para a gente como é que a bolsa despenca e o petróleo sobe desesperadamente. Não é? Quando você tem a maior república o maior produtor de petróleo, a maior fonte de petróleo do mundo, está na Venezuela. As maiores reservas de petróleo, A né? maior Essas reserva de petróleo está antigas. na Venezuela. O motivo disso tudo é petróleo. A O Chevron, a pretexto. Chevron, a O Chevron Lula, inclusive, conversou com Trump sobre quando houve essa questão da refit, ficou a Polícia Federal verificou que a Refit lavava dinheiro em Delaware, nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão servindo para lavar dinheiro dos traficantes que o Trump tá atacando. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos exportam uma barbaridade de armas, fuzis para o Brasil, para os traficantes. Então, é tudo uma hipocrisia. A questão do Trump é o petróleo. Ele inventou essa história de traficante, de terrorismo, terrorista, não sei o ele, quê, mas ele está de ele olho no petróleo da Venezuela. promoveu os supostos traficantes à condição de terroristas. Então ele diz que ele está na guerra contra o terror. Olha, eu perdi hoje um pouco assim nós Pois misturamos é, o está na hora assunto. do Eu futebol. perdi um pouco o controle do tempo, acho que está para acabar, mas eu queria só fazer uma rápida referência, já que a gente está falando da FIFA. Eu queria lembrar, a gente vem falando de Copas do Mundo, né? A Copa do Mundo de 2006 seria a Bingo! vocês devem se lembrar, foi aquele lance ridículo que o Roberto Carlos estava amarrando a chuteira e o Thierry Henry foi lá,
fez o gol da França, eliminou o Brasil. Isso em 2006. Agora, 20 anos depois, ano que vem, nos Estados Unidos, vamos ter a nova Copa do Mundo, a gente já falou sobre isso, e eu estou vendo aqui o grupo em que o Brasil caiu. Marrocos, Haiti, coitado do Haiti, né? Se vou deixar o Haiti entrar aqui. E a Escócia. Desses aí, na minha opinião, o único mais ou menos perigoso é Marrocos. Eu não, Haiti, coitado, não tem muita chance e a Escócia é um futebol assim meio primitivo. O que, é que vocês teriam a dizer rapidamente? Eu teria a dizer que a gente não deve amarrar a chuteira. Com esses times aí, eu jogaria descalço. O problema está lá na frente. Agora, eu digo que nessa Copa do Mundo, você vai ver uma das coisas mais. Um tsunami de vaias. Você vai ver um tsunami de vaias no Canadá e no México. A lambança que estão fazendo com essa Copa do Mundo. Essa agora. Muito bem. Celina, rapidamente, alguma coisa? Não, eu já dei minha cota hoje. Falei Já deu a demais. conta. Então vamos ficar por aqui. Hoje eu perdi um pouco o controle do tempo, mas eu acho que o nosso tempo está realmente chegando ao fim. Nós temos 30 minutos. Então, amigos, ficaremos aqui até a próxima sexta-feira. Para vocês, um grande abraço. Boa noite. Grande abraço, bom fim de semana aí para todo mundo. Igualmente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Até a semana. Até a semana que vem. Até.